Aquele excelente dia, já começando a nossa live, um excelente dia para você. Já pedindo a presença do Espírito Santo de Deus, né, que vem alimentar os nossos corações, alimentar a nossa vida, trazer sabedoria, discernimento, trazer aquele amor que a gente precisa todos os dias para começar o dia. Sem o amor de Deus nós não somos nada, não é verdade? Porque Ele é um amor que Ele cura, que Ele restaura, que Ele resgata, que Ele simplesmente é, né? Então nós já vamos para a leitura hoje. Nós estamos na palavra em 1 Samuel 2 e nós vamos hoje falar que Deus não promove talentos sem caráter, né? Deus, Ele exalta os humildes e resiste aos soberbos, né? Aqui nós temos a passagem onde Ana ora e canta um cântico de louvor ao Senhor. Ela reconhece Deus, que Deus é soberano e justo. Os filhos de Eli estão em pecado, mas Samuel cresce seguindo a Deus. Então ele é um profeta da casa de Eli, né? Então ele projeta a casa de Eli para o reino do Senhor. Amém? Então já vamos fazer essa leitura e pedir ao Espírito Santo para fazer o discernimento e sabedoria sobre essa palavra que hoje vem nos alimentar, né, nesse dia lindo, nesse dia abençoado, nesse dia maravilhoso, porque é o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia que o Senhor escolheu para nós. Amém? E diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram famintos. Até Estéril deu à luz a 7 filhos, que tinha muitos filhos, e enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar e subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque um homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi a Ramá a casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era oferecendo algum sacrifício, estando cozendo carne, e vinha o moço sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, em tudo que o garfo tirava. O sacerdote tomava para si, e assim fazia todo Israel ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia aos homens que sacrificava: Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, depois toma a ti que desejar a tua alma. Então dizia: Não, agora hás de dar, senão força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo jovem, vestido com a éfode de linho, e sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em ano e trazia como um marido para subir e oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: O Senhor te dê descendência de mulher pela petição que fez o Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concedeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel,
de modo que deitava com mulheres, e um bando se ajuntavam às portas da tenda da congregação. E disse-lhes: por que faz tais coisas? Pois ouço que todo este povo vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando, homem contra homem, juízes julgarão pecando, porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, fazia agradável assim para o Senhor, como também para os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestarei na verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa do faraó? E eu escolhi dentre as tribos de Israel para o sacerdote, para oferecer o meu altar, para acender o incenso e para trazer a éfode perante a mim. Dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o sacrifício, a minha oferta de alimentos, e ordenei a minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Porquanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias que cortarei os braço e braço da casa do pai, e para que não haja mais ancião algum na tua casa. E verás os inimigos na morada, e o lugar onde houvera a fazer Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum na tua casa. O homem, porém, a quem não desraigar no altar, será para consumir os olhos e entristecer a alma, e toda a multidão na tua casa morrerá quando chegar a idade de varonil. E é assim que será o sinal a saber que acontecerá dos filhos Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o coração da minha alma, e edificarei a casa firme e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar à tua casa virá inclinar-se diante dele a moeda de prata, um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão. Então aqui vem uma profecia contra a casa de Eli, né? Devido à forma como ele estava conduzindo e não estava sendo consagrado ao Senhor a casa dele, né? Então vamos para o ensinamento dessa palavra. Primeiro ponto: o louvor nasce de um coração grato, né? Então vem o cântico de Ana, né? Onde ela celebra o filho, né? O filho, e celebra o caráter de Deus. Então Deus, ele levanta o fraco, ele humilha o arrogante e governa com justiça. Deus levanta o fraco, humilha o arrogante e governa com justiça. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus não ignora o pecado na liderança, né? Então os filhos de Eli, eles se desviavam e desonravam as ofertas, exploravam o povo e viviam na imoralidade. Então estavam totalmente contrários à forma como Deus queria que eles estivessem. Então a posição espiritual não substitui o caráter. Deus leva a santidade a sério, especialmente na liderança. Então uma postura de liderança, ela não pode ser uma postura qualquer. Ela tem que ser uma postura baseada na santidade e nos princípios do Senhor. Você entende que ser líder exige mais? Exige mesmo, tá? Mas isso é importante que a gente tenha clareza. Terceiro ponto: Deus prepara os servos no anonimato. Os filhos de Eli em desonra, e vem Samuel, que era o filho da promessa, que era o filho que a Ana, né, consagrou ao Senhor, nasce e cresce em estatura, graça e favor de Deus e dos homens. Então Deus está preparando o futuro. Naquela casa, naquele lugar, ele começa a preparar o escolhido dele, né, aquele que ele vai cuidando, preparando o futuro, enquanto os outros desperdiçavam o presente. Deus firma caráter, e é um tempo de preparo, nunca é perdido, é um tempo necessário, né? Então, declara hoje comigo que eu escolho viver em santidade, eu escolho viver em santidade, eu escolho viver em santidade. E santidade, gente, não é só fisicamente, mas o que eu falo, o que eu penso, o que eu vou gerando na minha vida, tudo isso é santidade, a minha postura, o meu agir, tudo isso é santidade, amém? Então que a gente esteja realmente
guardados no Senhor, porque Deus não promove talentos sem caráter. Deus não promove pessoas que não estejam cumprindo os princípios dele. Amém? Então, se você quer crescer em Deus, esteja em obediência e santidade ao Senhor. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe, que nós possamos ter um dia lindo. Fica com Jesus.